Fala pessoal, tudo bom? Eu vim aqui gravar esse vídeo, uma aulazinho bem rapidinho, só para tirar uma dúvida de algumas pessoas que ontem, após o nosso lançamento da nossa mentoria, ficaram com algumas dúvidas em relação à quantidade de capital, posição que se deve fazer, para o pessoal ter um pouco de noção de quanto eles vão conseguir ter de retorno de acordo com o capital alocado, tá? Esse é um assunto que é um assunto de mentoria, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês, para sanar as dúvidas e não deixar vocês sem essa dúvida sanada, para que vocês possam aí se decidirem até hoje, tá? Porque o nosso desconto de R$ 1.000 na mentoria só dura até hoje, tá? Então, vamos às explicações aqui rapidamente. Então, pessoal, eu tracei aqui alguns cenários. O primeiro cenário é se você tiver depositado em conta $2.500, $5.000, $10.000 e $30.000, tá? Então são quatro situações aqui que você pode colocar. Eu escolhi esses valores porque basicamente aí são valores bem comuns de alguns traders iniciarem suas carreiras, tá? Quando você faz uma posição de 20% apenas do seu capital, então 20% de 2.500 dá $500. Você vai fazer uma posição de $500. Se você utilizar apenas 20% do seu capital e a sua conta tiver 5.000, você vai usar $1.000. Se você tiver 10.000, você vai usar $2.000. E se você tiver 30.000, você vai usar $6.000. Então, como a gente opera muito, o nosso universo é as small caps, eu trouxe aqui três cenários de preços dos ativos, tá? Então, uma ação que custar $2, uma ação que custar $5 e uma ação que custar $10. Então, se você tem, com um cenário aqui de $2.500, você tem $500 para fazer a posição, você vai fazer um lote de 250 ações, né? 250 ações vezes $2 dá os $500, tá? Se você for atuar com uma ação que vale $5, você vai fazer um lote de 100. E se você for atuar numa ação que está valendo aí cerca de $10, você vai fazer um lote de 50 ações, tá? Lembrando que esse é um cenário bem conservador, aplicando apenas 20% do teu capital. Então é muito comum a gente observar que ações de $2, se ela se mover 15 centavos, tá? Um pouquinho, 10% dá 20 centavos, então um pouquinho menos do que 10%, estou falando aí de 7,5%. É muito plausível. A gente está falando de ações que sobem 300, 400% ao dia, né? Aquele movimento parabólico que eu expliquei muito nas lives. Então, é completamente possível e real você conseguir extrair um lucro de 15 centavos numa ação que vale $2, tá? Então, se você tem 2.500, uma conta de 2.500, o seu lote vai ser de 250 ações, você teria um lucro aí de 37,50, tá? Lembrando, galera, que isso aqui é um lucro bruto. Porém, o custo de corretagem aqui de 250 lotes, 250, a maioria das corretoras cobram esse valor aqui, ó. Você pagaria menos de $1 de corretagem. Então vejam que essa corretagem aqui não seria empecilho aqui para comer os seus lucros, tá? Se você já tem uma conta de 5.000, fazendo 500 lotes e conseguindo um lucro de 15 centavos numa ação de $2, você ganharia $75 nesse day trade, tá? No cenário que você tem $10.000, você faria 1.000 ações de posição e você ganharia $150, tá? Esse cenário aqui é o cenário mais comum. Acredito que a grande maioria dos traders aí operam entre 5 e 10. Então, se você tem 1.000 ações, você ganhou $150, a tua corretagem aqui seria essa daqui, seria 3,50, mas tu teve um lucro de 150. Então, teu lucro bruto aqui seria isso daqui menos isso daqui, tá? Seria de $146, tá? O dólar de hoje está 5,25 aproximadamente. Deixa eu até ver aqui, vou confirmar antes de colocar esse valor certo aqui para vocês. Deixa eu ver quanto é que está o dólar de hoje. Tá 5,24. Então imagina aqui que você ganhou líquido, isso aqui, ó, R$ 769, já convertendo aqui, tá? Deixa eu colocar isso aqui em real e aqui em dólar.
Quando a gente vai para um ativo de 5 dólares, facilmente a gente consegue extrair aí 40 centavos de lucro, tá? Que é cerca de 8%. Então, se você tem um lote de 100, você fez 40. Se você tem um lote de 200, você fez 80. Se você tem um lote de 1.200, né? Com 20% da posição de uma conta de 30 mil, que seria 6 mil, você ganharia 480. Então, por exemplo, aqui, nesse cenário aqui, você pagaria isso aqui de corretagem na minha corretora, tá? 4 dólares, 4,20 dólares. Então, seu lucro seria isso daqui, 475 dólares. E isso em real, com o dólar de hoje, daria isso daqui, ó, 2.500 reais. Tá? Então percebam que vai depender muito do tamanho do capital que vocês vão alocar. Eu estou sendo bem conservador. Uma conta de 30 mil dólares, a gente só está usando 6 mil dólares, ou seja, 1.200 ações para um ativo que custa 5 dólares e a gente está ganhando aqui 480 dólares, dá mais ou menos 2.490 reais. E nesse outro cenário aqui, uma ação que custa 10 dólares. Essas ações aqui, se o papel já subiu aí mais do que 500, 600% em 2, 3 dias e ela já saiu de, sei lá, 2 ou 3 para 10, esse book ele já está um book um pouco mais volátil, tá? Então, você consegue extrair um ganho maior percentualmente. Eu simulei aqui que a gente vai ganhar 1 dólar, tá? De lucro nesse ativo aqui de 10 dólares. Então, se você tem uma conta de 2.500 dólares, você faria um lote de 50 ações, ganharia 50 dólares. Se você tem um lote de 100 com 5 mil dólares, você ganharia 100 dólares. E no melhor cenário, você utilizando 6 mil dólares, ou seja, 20% da sua conta, você faria um lote de 600 ações, tá? 600 ações. Então aqui, ó, nesse cenário aqui, quanto é que seria a nossa corretagem? Vezes 600 aqui, tá? Vezes o número de lotes. Daria 2,10 de corretagem. Então, nosso lucro bruto aqui seria isso. Lucro líquido menos isso. Com o dólar de hoje, ganharíamos 3 mil reais aqui nesse trade, tá? Lembrando que se eu tô almejando ganhar 1 dólar aqui, o meu stop é cerca de 25 a 30 centos, tá? Se eu estou almejando aqui um lucro de 40 centavos por ação, o meu stop é entre 10 e 15 centavos. E se eu estou almejando aqui ganhar 15 centavos nessa ação de 2 dólares, meu stop está entre 5 e 8, talvez aí 10 centavos, se você quiser deixar o trade um pouquinho mais solto, tá? Então é sempre o risco retorno aí de 1 para 3, pelo menos de 1 para 3. Então, gente, espero que tenham entendido bem aqui esses cenários, tá? Isso aqui é hipotético e isso aqui é bem conservador, tá? Eu, por exemplo, quando faço 2, 3 mil dólares no dia, ou seja, mais de 10 mil reais no dia, eu utilizo muito mais do que 20% da minha conta. A minha conta tem uma banca maior do que 30 mil dólares, tá? E eu utilizo algumas posições, eu utilizo realmente 20% só do meu capital, porque eu me deixo permitir levar um squeezezinho. Se eu tiver entrado no trade um pouco adiantado, eu me permito levar esse squeezezinho, porque eu só estou utilizando 20% da minha conta. E aí eu consigo aumentar a posição mais em cima, mais na frente, melhorar meu preço médio. E aí quando o papel realmente vem a derretida, é quando eu faço uma grana muito boa. Esse ano mesmo, o meu melhor trade, até agora, a gente está no dia 20 de março de 2023, o meu melhor trade foi na virada do ano. Eu fiz um swing trade da sexta-feira até a segunda-feira na virada do ano e eu fiz 10.335 dólares nesse trade, tá? Agora eu estava com a posição um pouco mais pesada, estava com bem mais do que 20% do meu capital e o papel estava realmente muito volátil e eu peguei um gap de baixo, estava dormi vendido e o papel abriu com 10 dólares de gap, tá? Eu estava operando uma ação de 40 e poucos dólares e ela abriu aí a 30 praticamente. Então eu estava com a... Na verdade estava operando a 50 dólares e abriu cerca de 30 dólares. Foi um gap de mais, foi quase 20 dólares de gap. Por isso que eu fiz essa grana tão pesada, tá? Mas normalmente nesse cenário aqui, ó, conservador, isso aqui vai ser a realidade da maioria de vocês. Inclusive no meu dia a dia,
eu costumo operar com esses valores aqui, ó. Eu ganho 450 no trade, 500, 600. Só que, por que a maioria dos meus dias eu faço mais de US$ 1.000? Porque eu faço mais de um trade. Eu faço mais de um trade. Sexta-feira, por exemplo, eu ganhei US$ 1.300. Eu fiz 3 trades, um foi 600 e pouco, um foi 400 e pouco e outro foi 250, tá? Com aproximadamente esse valor investido aqui em cada um dos trades, tá? Porque eu tenho uma banca um pouco maior do que US$ 30.000. Então eu faço posição aí entre 6 mil, US$ 10.000. Raramente eu faço uma posição de US$ 100.000. Nesse trade que eu fiz aí no fim do ano, eu estava com posição de US$ 100.000 aproximadamente. Então, mas não é comum, tá? Vai depender muito do cenário, muito do mercado e do meu setup, tá? Espero que tenha esclarecido aí para vocês terem mais noção de o que vai ser o dia a dia de vocês. Valeu, um abraço.